Ô, Duda, eu posso te fazer uma pergunta? Porque eu até para entender um pouco até mais por curiosidade também, porque você falou que vocês sempre estão buscando essas empresas exponenciais para conseguir gerar um bom retorno pro cotista dos fundos. E aí você se expõe, obviamente, ali aos Estados Unidos, você falou bastante das questões das empresas de tecnologia. E aí, um pouquinho antes, estava falando dessa questão do brasileiro ver o longo prazo, 1 ano, 2 anos, enquanto alguns outros países já olham para uma ótica bem maior, né, de 10 décadas para frente. E aí a minha pergunta é o seguinte, por exemplo, uma NVIDIA, que é uma empresa tem um crescimento, a gente pode até dizer contratado gigantesco, especialmente por conta da inteligência artificial. É muito difícil, na minha visão aqui, e até eles falaram isso no próprio call deles, que os próprios analistas para 6 meses para frente erraram muito as projeções de crescimento. Então, como que você faz para conseguir capturar esse crescimento exponencial que a NVIDIA pode trazer ao longo dos anos, se o cotista no Brasil ainda fica com esse cenário de, eu preciso performar 1 ano, eu preciso performar 2 anos, sendo que, na verdade, essas empresas podem trazer o resultado daqui a 1 década, por exemplo. Você tem esse cenário ou vocês fazem esse pensamento também? Você tocou num ponto perfeito, né? Eu acho que, primeiro na UCAN, eu acho muito importante você ter um DNA próprio, você saber qual é a sua vantagem comparativa e você perseguir isso. E aí uma das perguntas que você está me falando é o seguinte, um bom gestor, a empresa pode subir 100%, 200% como a NVIDIA subiu esse ano, e a gente é investidor de NVIDIA, pode subir 300%, 400%, se eu ainda vejo um potencial grande, é eu não vender. Exato. E tem empresa que caiu 10, caiu 20, como tem algumas empresas no Brasil, e eu ainda estou vendido nela como proteção do meu portfólio, porque eu acho que o valuation dela deveria cair mais. Então, isso é que diferencia, acho que um profissional, um bom profissional, um especialista, assim, da pessoa física que não tem tanta informação para você continuar num investimento desse, apesar dessa alta, tá? Então, eu acho que a mensagem também aqui você gosta de investir em ações diretamente, gosta de comprar talvez um crédito diretamente, alguma coisa assim, mas procure um profissional. Eu acho que ele vai te gerar um ativo que é a gestão de risco e a compreensão do que está fazendo isso no tempo, que tem um valor muito grande. Porque para você conseguir o grande ganho, né, você tem que pegar empresas exponenciais, né? Como diria o gestor da Fidelity lá nos anos 80, né, que é um dos meus gurus também, ele falava que tem empresas que decuplicam, né? Tem alguns casos de empresas que decuplicaram no Brasil e decuplicaram lá fora, então acho que isso efetivamente acontece. Agora, como é que teu investidor aguenta a volatilidade da NVIDIA, né? Ela subiu 8% na semana, caiu dos highs aí, caiu uns 10% antes. Primeiro, você tem que ter um fundo adequado que você está vendendo para o cliente. Ou seja, a gente tem um fundo para cada perfil de investidor. A gente tem um fundo com uma volatilidade de 2%, tem fundo que é o nosso institucional, que é D+1, um fundo Equity Hedge, que é uma volatilidade de 4%, um D+15, né, para 15 dias, e um fundo que é o nosso retorno absoluto, com volatilidade de 8%. Então, assim, saiba qual é o nível de volatilidade que você aguenta. Não, eu quero ganhar, mas eu não aguento volatilidade. Pois não, eu tenho aqui a renda fixa para você. Você pode comprar aqui o crédito privado de baixo risco. Eu tenho um fundo de D+1, e como eu falei, tipo excepcional, porque isso é uma mensuração que é mesmo nos Estados Unidos, que tem uma cultura de investimento, ambiente de investimento. As pessoas têm mais de 20%, 30% da poupança em ações diretamente. Eles normalmente resgatam no pior momento possível e aplicam no melhor momento possível. Aí na integral é muito difícil você ganhar. Então a única coisa, né, eu que já tive a oportunidade de vender banco, evidentemente sou um cara realizado, estou como empresário, me chateia muito perder, assim, claro que você chateia, mas assim, faz parte do jogo. O que me deixa mais realmente triste é quando o cliente não entende isso, porque ele resgata no pior momento possível e vai... né? Eu já vi isso porque todos os meus fundos foram premiados, tem uma aplicação, eu tenho até que fechar o fundo quando é muito bem, e quando tem volatilidade maior, até a gente teve uma volatilidade esse ano, teve bastante mudança de cenário, como eu falei, a gente tinha cenário de juros alto por mais tempo, a gente inverteu esse cenário, gera um pouco mais de volatilidade e realmente o nosso cliente que pensa 3, 6, 1 ano não faz, né? Então a gente tem proteção, proteção no mesmo mercado,
a gente tem sangue frio, a gente tem um trabalho duro, a gente tem propósito, a gente tem formação de pessoas, então acho que isso é fácil. Então o NVIDIA é protegido com o próprio índice de Nasdaq, é protegido com algumas coisas também que a gente acha que tem uma correlação interessante, apesar de não ser no mesmo setor, então você tem que saber. O importante é você tentar levar o investidor para o ponto A, para o ponto B, com o menor nível de volatilidade possível, né? Por isso que eu falo sempre que é o retorno ajustado ao risco, para você ter o ganho. Mas é muito difícil. Então, assim, ao final do dia, às vezes você também é um pouco incompreendido, mas você tem que fazer a coisa certa. Então, isso que eu estou falando. Está um período ainda um pouco turbulento no mundo, no Brasil, mas eu acho que vai ser uma primavera aí de mais tempo, né? E eu vou te falar, bull market nos Estados Unidos, né, é muito raro depois de uma queda do mercado você não ter uma alta do mercado, duram ciclos efetivamente longos, né? Então, acho que isso acontece. Então, agora, eu queria passar muito para o investidor que está ouvindo a gente, que está vendo a gente, é o seguinte: ao final do dia, a salvação é pelo risco. Eu repito sempre essa frase da Clarice Lispector, que é verdade, tá? Se você quer ter um aprendizado em investimento financeiro, se você quer ganhos exponenciais, se você, inclusive, quer estar preparado, mesmo para um Brasil mais normalizado, né, de juros de um dígito, né, que as pessoas ficam muito viciadas no Brasil, acontece isso, né, aconteceu lá, o juro subiu para 14,25, agora aconteceu 3,75, mas eu acredito que cada vez mais vão ser momentos excepcionais no Brasil. Né? O Brasil pode não fazer escolhas muito boas, mas também eu acho que ele escolheu não fazer escolhas muito ruins, que foram detratoras de uma sociedade mais madura. Então, ao final do dia, essa educação, essa parte de você investir, de você acompanhar, vai te preparar para o futuro. Então, e é muito bom passar pelos invernos. Então, eu acho que é importante você saber o risco. A gente faz esse tipo de proteção, acho que tem que ser o retorno ajustado ao risco. Eu entendo que tem que olhar, mas se você olhar 3 meses no investimento de risco, não faz sentido, né? Você tem que tentar pelo menos olhar 1 ano, né? A nossa base de investidores na UCAN, até pelo nosso processo, pela nossa cultura, pela nossa transparência, é muito de investidor institucional. E nossos investidores institucionais normalmente olham 3 anos. O mais ansioso olham 2 anos. Mas eles têm essa capacidade, aí você consegue chegar do ponto A para o ponto B, efetivamente com um retorno, com uma segurança maior e com uma rentabilidade maior. Entendi. Legal. Eu diria 3 anos, no mínimo, né? Não, mas é difícil. Então, como ele falou, como a gente sabe que o nosso investidor tem perfil quase 3 meses, a gente fica vamos tentar olhar para 1 ano. O varejo, ele olha muito o retrovisor. E aí, eu acho que é o seguinte. Exatamente. E aí, eu aconselho muito ao investidor, né, que aqui na Genial vocês têm assessores, o mercado inteiro tem, acho que passou por uma educação financeira, né? A coisa também não deu certo, tenta entender o que aconteceu, né? Porque assim, esse nosso mercado, muitas vezes você erra pelos motivos corretos. Então, você comprou aquele gestor porque ele está vendo aquele cenário, você acreditava naquele cenário, você comprou e o cenário realmente não aconteceu exatamente, foi isso, mas ele ainda protegeu e tudo mais. Será que realmente é para resgatar? Entendeu? Então, assim, acho que você tem que ter um pouco dessa compreender. É o mesmo gestor, é a mesma casa, né, a casa historicamente ganha, então eu acho que você tem que ter um pouco de disciplina também como investidor para você conseguir ter uma rentabilidade consistente.